Sim. Segundo a psicóloga Mariana de Matos, as trajetórias das mulheres negras são solitárias. Elas se sentem assim por não se verem representadas e por serem hipersexualizadas na mídia. Com tudo isso, a autoestima delas são afetadas e muitas mulheres negras ficam mais vulneráveis a relacionamentos abusivos. O que vocês acham sobre essa afirmação? Quando eu era adolescente, por essa questão de ser negra, eu vou casar com homem negro, com branco, o nariz, o cabelo, eu tive uma autoestima extremamente baixa. Do meu grupo de meninas, eu fui a última a namorar, a última a beijar na boca, porque os meninos não queriam, não é que os meninos não queriam. Tinha alguns meninos, adolescentes, que eles tinham vergonha de afirmar na rodinha entre eles, de falar que gostava de uma mulher negra. Porque se essa afirmação fosse verdade e fosse pública, esse menino já seria zoado, né? Tal do bullying, e ele seria excluído do grupo. Então, havia meninos brancos e negros que gostavam de negra, mas isso não podia ser dito. Porque, na época, a mulher negra ela não era linda, bonita, como é hoje. Né? Então, era muito comum... Ela não era considerada, né? Então, era muito comum as mulheres, eu digo por mim, adolescente, ter uma autoestima, assim, lá embaixo. E quem me ajudou isso foi uma vizinha de criação, né? Que ela me acompanhou muito e ela tentava ajudar a minha mãe a me dar estrutura com relação a isso. E um dia ela me pegou e perguntou para mim se eu olhava no espelho. Eu falei assim, não. Eu não olho. Ela arrancou de mim, porque é muito comum as mulheres passarem no carro, alguma coisa de espelho, e eu não me olhava. Eu me via um monstro, porque o meu estereotipo era feio. E ela um dia, ela me pegou, ela tinha um espelho enorme, e ela percebeu, quando eu passava no quarto dela, ou às vezes estava na sala, que eu não olhava no espelho. Aí um dia ela me pegou, me colocou em frente ao espelho, a Josinha começou a chorar, e ela foi, se enfrenta, olha, e ela começou a traçar, a falar das minhas características. Do tom da pele, do cabelo, da boca, do corpo. E ela começou, e olhar para o espelho, para mim, aos 17 anos, foi assim, uma loucura. Eu chorei muito, muito ao olhar no espelho, porque eu nunca tinha namorado, nunca tinha beijado na boca, né? Então, eu não tinha bem essa estrutura de casa e eu estava começando a ler para não sofrer tanto, para saber o que é isso, o que eu tinha. E foi difícil olhar ao espelho. Então, muitas mulheres elas se sentem com a autoestima baixa por causa do cabelo, porque a ditadura do cabelo liso, sempre tinha que estar com o cabelo liso, escovado, né? Mulher negra na 85 para cima, estar com black, alguma coisa, loucura, era feio. Tinha que estar com o cabelo liso. E outras coisas que impunham para nós também, mulheres negras, que você não poderia usar um batom vermelho ou um batom rosa, porque aumentava mais a boca. E isso tornava a mulher muito feia. Que nós, mulheres negras, adolescentes, a gente não podia usar amarelo, porque é a primeira coisa que enxergar a gente. Vermelho, então, nem se fala. Era uma ditadura de se esconder, né? Você tem que se esconder. Características das mulheres. Não podia usar branco também, que falava que parecia macumbeiro. Era assim, então todo estereótipo. Isso era difícil. Isso aí, preto de branco não pode. Meu pai falava. A mulher negra, só terminando, a mulher negra em Salvador, que eu também tenho uma família baiana, ela é vista como símbolo sexual, principalmente no carnaval. Eu já tive experiências vividas no carnaval, pude ver muito estrangeiro
afim de mulher negra, realmente só para sexo, porque a Globo falou, o jornal falou que a mulher negra, que a mulata, e eles moram num país muito frio, ver aquelas mulheres nua, seminua, porque é muito comum você andar com pouca roupa em Salvador, não é para chamar atenção, porque o calor Não, José, não tem a ver com eles morarem em país frio, não. É que eles são escrotos mesmo. Então, Na realidade, o racismo institucional, né? Aí a gente entra num claro exemplo do racismo institucional, porque aí você vê quem é que monta o carnaval e quem vende o carnaval para fora. Exatamente. E essa estrutura está sendo transportada para cá, para São Paulo. Então, a gente consegue observar já o carnaval paulista dessa forma. As características. E aí, eu tive a experiência de um alemão, de uns 50 anos. Ele queria ficar comigo, mas não houve um papo, não houve uma conversa, um chaveco. Eu falei, oxe, que é isso? Eu fiquei muito assustada com o que eu vi. E muitas meninas menores de idade, assim, na Bahia e no Nordeste, assim, o turismo sexual, e a maioria das mulheres, das meninas, adolescentes, são negras, com a esperança de casar com um ricaço, igual a Valéria Valência, que foi a Globeleza. A Globeleza, e sair do Brasil. Porque alguém falou para elas que era o único caminho que elas tinham para chegar em algum lugar. Esse termo mulata, por muito tempo foi usado como uma coisa, como um elogio, né? Na verdade, vem lá, tem até o livro, né? Mulato, que eram as pessoas mestiças, filhos de brancos com negros, né? Mas já era uma expressão pejorativa na época. Só que quando chegou aqui, né, na nossa época, 1980, 90, ficou uma coisa assim, como se fosse um elogio. E a sexualização da mulata veio por conta lá das mulatas do Sargentelli, que eram mulheres bonitas, de maiô, que ficavam dançando e rebolando, né? Então, assim, são termos que a gente tenta não usar, né? Explica que a pessoa um pouquinho o que é Sargentelli para as meninas. Sargentelli, vamos falar. Raul Gil, vocês conhecem? Eu sou a Regina. Sabe Raul Gil, meninas? Dani, sim. Então, era, digamos, Raul Gil. Tinha umas mulheres de maiô dançando lá. Só que elas ficavam dançando tal, e era uma coisa bem sexualizada. Tá? Eu acho que essa coisa da mulata... Pode, Dani. Tipo assim, muitas pessoas usam moreno ou morena para se referir a pessoas pretas, negras. Aí eu queria saber, por que não pode usar moreno? Tipo, quando você vai, tipo assim. Falar com alguém negro, por que não pode usar moreno? Fala a Josiane, que ela gosta disso. Vamos lá. O que acontece? Você tem duas coisas. Você tem o fato de, assim, moreno. Se a gente for pensar o que seria uma pessoa morena, seria uma mulher branca com cabelo preto. Só que nós começamos a utilizar como uma forma de, digamos assim, amenizar. Meio que tentar fugir da sua situação enquanto negra. Entende? Era algo do tipo... por exemplo, eu já disse, eu sou negra para um sala de aula, e aí uma aluna veio indignada e falou assim, não, professora, não fala isso, você é morena, no sentido de não é tão ruim, calma. E aí, o que acontece hoje é o seguinte, nós temos muitas pessoas mesmo que estamos tentando, assim, deixar bem claro que ser negro não é um problema e que ser preto não é um problema. E que, na verdade, a gente quer usar cada vez mais essa palavra preta, eu sou negra, para mostrar que isso é uma coisa muito legal e muito poderosa, entendeu? Deixa eu tentar explicar de uma forma mais resumida. Você vai trocar aquela palavra que diz que negro não é tão legal por uma palavra que diz que ser preto é o máximo, sabe? Então, é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer, e é por isso que, por exemplo, eu prefiro utilizar a palavra negra, a palavra preta.
Eu fui Então, clara. é tipo para amenizar que você Isso. é um apelido carinhoso. Você não é negra, não, você é morena. Morena é bombom, chocolate, café com leite. É carinhoso, Dani, só que a questão é que esse carinhoso é para, eu chamo de eufemismo, né? Quando você quer suavizar uma palavra. Porque antes já falar assim, olha, sabe aquele aluno, por exemplo, você, né? Que Dani? Ah, aquela aluna negra do sexto A. Antes aquilo, nossa, mas fica muito pesado, preconceituoso. Ofensivo. Ser negro era ofensivo. Não é ofensivo. E não Então, é ofensivo. eu sempre tenho que falar. As pessoas ainda falam pra mim. É morena, eu falo, não, então não sou eu. Eu falo pra mim porque eu acho que a minha pele é escura, viu, gente? É por causa do inverno que eu tô ficando clara. Mas assim, até quando você falou nesse sentido, eu me lembro uma vez com os alunos de ensino médio, aí falei assim, eu não gosto que me chame de morena. Eu não sou morena, ficar passando na rua de chama de mulata. Aí um aluno falou assim, professora, vai dizer que a senhora está passando na rua. Aí um cara fala assim, morena gostosa. Fala assim, piorou mais ainda. Eu sou negra, por favor, me respeite. Né? Porque, aí voltando lá na outra parte, que as meninas começaram a responder, né? Tenta deixar de uma forma muito erotizada, dependendo como vão falar, tentar mostrar a questão da sensualidade. Não chega a me falar que eu sou sensual, que você é sensual, não chega assim, morena. Não, pode chegar de uma outra forma, respeitosa, né? Então, eu sempre falo assim, olha, me chama de negra, aí a gente conversa. Gente, deixa eu só dar um relato rapidinho. Eu dou aula à noite para os adultos e adolescentes da EJA, supletivo, numa outra escola. Aí, ano passado, eu fiz uma pesquisa. E uma das perguntas era, qual é a sua cor? E a escola tem um monte de alunos, assim, é uma escola cheia, e eu olhando ali, 90% do pessoal é negro. Eu fiz a pesquisa com a escola inteira, gente. Teve, assim, uns 2, no máximo 3 alunos que disseram que eram negros ou pretos. Tinha negro, mas não muito. Moreno claro, moreno médio, moreno escuro, cor de café. Assim, tinham vários nomes. E só assim, para ver como isso é uma coisa que não é da escola, mas está tão enraizado, eu li um livro esses dias que eu até mandei para a Ju. E aí o autor, ele diz que no Brasil você tem 136 nomes informais para se referir à pessoa negra. Na minha visão, 136 formas de dizer, não é bem assim, calma, você não é negro, não é tão ruim assim. 136. Porque desde a época da escravidão, eles trazem essa opressão ao negro e querem mostrar que o negro é inferior, que o negro é ruim, que o negro... E isso, assim, a gente não quebrou quando a escravidão acabou. Continuou o mesmo discurso. A única coisa que aconteceu foi que os senhores lá das grandes fazendas expulsaram os negros das fazendas deles. Mas o discurso que ser negro era ruim, era inferior, não acabou. E está até hoje. E isso que a gente está tentando quebrar cada vez mais. Os negros não devem se sentir inferiores de maneira nenhuma. O ser chamado de negro não deve ser uma ofensa de maneira nenhuma. E outra coisa que eu aprendi muito com as leituras que eu tenho feito, de Jamila Ribeiro, que essas são mais as popzinhas de agora, né? Que é o que eu estou pegando agora. Mas eu sei que tem muito mais autores que falam sobre isso. Mas cadê o nome do cara? Silvio de Almeida. Ele fala assim, essa coisa de sempre ter que colocar a palavra negro nas coisas. Por que eu sempre tenho que falar do negro, assim, aquele aluno negro? Eu não falo aquele aluno branco. Por que eu tenho que falar aquele aluno negro? Eu não falo, sei lá, por que o negro, a gente sempre caracteriza isso, assim, é tão forte? Isso é uma criação da branquitude, que fala nos livros, né?
que é a gente que criou essa divisão. Então, acho que isso também é legal a gente começar a pensar. Mas, meninas, a gente está com muito tempo já, que a gente começou às 3h30. Ju, sua vez. Fala, Ju. Eu acho que essas causas deveriam ser mais estudadas na escola, porque não há tempo. Não é só o dia 20 de novembro, é o ano inteiro, na primeira, na segunda, na terceira, até na faculdade. Tá? As mulheres negras brasileiras, ou as que vieram da África, muitas pessoas não conhecem, além de Dandara e Chica da Silva. Antes de ser convidada nessa live, eu descobri uma rainha que viveu aqui no Brasil. O nome dela é Teresa Benguela. Eu acho que ninguém ouviu falar sobre ela, né? Então, a Chulis Princesa também. Ela foi um ícone de resistência no Brasil, no Mato Grosso, por volta do século XVIII, né? Então, ela comandava um quilombo no Mato Grosso, junto com seu marido, que veio a falecer. E aí a Teresa, e agora? E ela assumiu esse quilombo, desse quilombo, e ligava pessoas, era uma guerreira, e ela comandou uma comunidade de 3.000 pessoas aqui no Brasil. Ela era uma rainha da África, de Benguela, e morou aqui no Brasil. Então, ela uniu muitos brancos, indígenas, negros, resistindo bravamente por mais de 20 anos. Elas devem ser estudadas. Uma líder comunitária da nossa escola, um líder comunitário, uma professora, uma escritora, e não só Dandara e Chica da Silva. Nós temos muito mais representatividade negras que ninguém sabe. A negra Anastácia, ninguém sabe a história dela, né? Então, essas causas devem ser estudadas, sim, na escola. Muito bem.